Olá pessoal, tudo bom com vocês? Chegamos à última aula do nosso momento de estudo de Introdução à Engenharia Química. É o fim de uma viagem para vocês, é o começo de uma longa jornada, porque agora se abre espaço para vocês trabalharem todos esses conceitos nas outras disciplinas. Mas nós não poderíamos encerrar a introdução sem que vocês tivessem aquela aulazinha adicional dos métodos para resolver os problemas que vocês chegaram na aula passada, quando vocês fizeram os balanços em regime transiente e perceberam que todos aqueles problemas estavam sendo descritos por equações diferenciais. Então hoje nós vamos partir para a aula 10, que é a continuação daquela aula, Balanços de grandezas conservativas em sistemas em regime transiente, parte 2. E hoje nós vamos ver as questões relativas aos métodos de resolução. Para nossa felicidade, em Introdução à Engenharia Química, os problemas em regime transiente só envolvem a variável independente tempo e as variáveis dependentes, dependendo da situação, dependendo do caso, a concentração, a temperatura, o nível de um tanque, alguma coisa assim. Então é importante a gente estar atento, porque os problemas de engenharia química descritos por equações diferenciais ordinárias, essas que só têm a derivada ordinária, que só tem uma variável independente, no caso nosso vão ser todos de primeira ordem. Só vamos resolver equações de primeira ordem. É claro que aqueles que já fizeram cálculo 2, aqueles que ainda vão fazer cálculo 2, vão ver soluções de equações ordinárias de ordem maior do que 1. Para nós, a introdução, nesse momento, já é suficiente que vocês aprendam esses dois métodos que nós temos para trazer hoje, que já vai resolver um monte de problemas, que já vão resolver um monte de problemas para vocês com relação ao regime transiente. E aí a forma geral de uma equação diferencial de primeira ordem pode ser dada assim, ó, dy dx, dy de x, tá? O y ali faz o papel da variável dependente. Então, dy de x dx igual a uma função f, que é todo o resto, de x e y de x. Ou seja, chegou no problema que fez o balanço, explicita a derivada primeira no primeiro membro, o que sobrar no segundo membro é a f de x. E aí a gente pode ver aqui claramente, olha só, o x é a nossa variável independente genérica, que para a introdução à engenharia química nesse momento, sempre o x, quem vai fazer o papel do x vai ser o tempo, sempre a nossa variável independente no regime transiente vai ser o tempo, e o y faz o papel da variável dependente genérica. Aquela que está sendo derivada é a variável dependente, para a qual vocês vão ter que dar a condição inicial em todos os momentos, e o x vai fazer o papel, o t vai fazer o papel do x, como eu falei. E ainda pode acontecer isso aqui, ó. Vocês ainda podem ter um vetor, mais de uma equação diferencial em um problema, mais de uma variável dependente, mas independente só o tempo, tá? E aí a gente observa aqui, ó, os problemas em sistemas em regime transiente estudados nessa unidade de Introdução à Engenharia Química serão todos eles, tá, descritos por equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Então, felizmente, a gente só tem equação de primeira ordem. E aí, como é que eu enxergo aquele x, como é que eu enxergo aquele y nos nossos problemas aplicados? Vamos fazer? Vamos ver como é que a gente coloca o x e o y, como é que a gente relaciona o x e o y com os nossos problemas? E essa é uma questão interessante, porque olha só, pensa lá no problema 3, aquele balanço de massa do reagente na partida do CSTR. A equação que vocês chegaram é essa aqui. A gente apresentou até na outra aula, nem foram vocês que chegaram, mas a gente fez direitinho, fez na aula síncrona também. E nós temos V dCA de T dt igual, esse é o termo de acúmulo, né? Agora vem o termo de entrada, FCAF, menos o termo de saída, FCA de T, porque a concentração dentro do tanque está variando, então a de fora vai estar variando também, menos o VKCA de T, que é o termo de consumo, que é o termo da reação. E aí, quem é a variável dependente? Quem faz o papel do x, quem faz o papel do y ali? É claro que o tempo vai fazer o papel do x, é a nossa variável independente. E é lógico que ali também o CA vai fazer o papel do y, que é a nossa variável dependente. E nesse caso, só tem uma variável independente, uma variável dependente. Então, olha só, se a gente quiser pegar esse problema e trocar os nomes das variáveis, o x, o t virar x, o CA virar y, a gente escreve desse jeito aqui. Vai ficar com este formato aqui que vocês estão vendo. dy dx, isso mudou, claro, eu estou usando as variáveis genéricas, é igual a f sobre v
CAF, vocês repararam, F não mudou de nome, é uma condição de operação, V não mudou de nome, é uma condição de operação, e o CAF, que é a concentração de reagente na alimentação, também não mudou de nome, porque é uma dada de operação. É menos F sobre V, Y de X, porque a concentração dentro do tanque muda, então a concentração na saída muda, menos K, Y de X, porque ali é o termo de reação já dividido pelo volume. E aí olha só que coisa interessante, a F de X e Y de X fica sendo o segundo membro daquela equação, tudinho. É só explicitar a derivada primeira no primeiro membro, o que sobrar no segundo membro virou a nossa F de X e Y. É claro que esta forma geral não é a que a gente mais usa para resolver os problemas, mas ela é a melhor para a gente identificar os problemas. A mesma coisa vai acontecer naquele problema 4, em que a gente tem a partida do tanque de resfriamento. Lembram dele? A gente tem essa equação de balanço aqui, ó. V rho Cp dt dt é o termo de acúmulo, já simplificado, tirada lá a derivada constante igual a zero da temperatura de referência, igual a F rho Cp Tf menos T, porque ali é o termo de entrada menos o de saída, menos o Q0, porque o Q0 ali é a taxa de calor removido. Bom, quem é que faz o papel de X, quem é que faz o papel de Y? O tempo, de novo, o tempo sempre vai fazer o papel do X. O tempo sempre vai ser a nossa variável independente. E quem faz o papel do Y nesse caso é a temperatura do fluido dentro do tanque. Olha lá, não é TF. TF não é variável dependente. Quem é variável dependente é T de T. Fiquem atentos a isso, para não fazer bobagem na hora de dar a condição inicial. E aí, se eu quiser mudar os nomes, se eu quiser escrever na forma genérica, simples assim, olha só, vai ficar daquele jeito ali. dy dx igual a F sobre V Tf menos Y de X menos o Q0, lá do lado de fora, dividido por ρ VCP. Pronto, está resolvido. Ali eu já dei aquela mexida, explicitei a derivada primeira aqui no primeiro membro, o que sobrou é a F, só pode ser a F de X e Y, que vai ser o F sobre V, Tf menos Y, menos o Q0 sobre ρ VCP. Pronto, resolvido assim. Agora essa observação que tem aqui é importante, porque já é tarefa para vocês. Qualquer problema descrito por EDO de primeira ordem pode ser reescrito naquela forma geral de lá. E aí qual é a tarefa assíncrona? Peguem os outros problemas todos, peguem os problemas lá dos desafios e façam o mesmo que a gente fez aqui. Escrevam o problema de um lado, digam quem é que faz o papel do X, quem é que faz o papel do Y, e escrevam lá do outro lado a equação agora na forma do X e Y e qual é a F de X e Y de vocês. Para cada um dos problemas. Dever de casa, hein? Vamos aproveitar para fazer, porque senão não aprende. Uma história que a gente percebeu é o seguinte, saber sem fazer é a mesma coisa que não saber. Então, já que vocês estão aprendendo, já que vocês têm a videoaula, façam os exercícios que a gente está pedindo. E aí, olha só que coisa interessante. Agora é hora de pensar em resolver. Não temos tempo. Aprender a resolver equações diferenciais demanda uma parte de cálculo 2 e demanda uma disciplina inteira optativa de vocês a métodos matemáticos aplicados, que também é com a gente. Só que são 60 horas, são 4 créditos. Aqui nós temos uma aula para vocês aprenderem métodos rápidos, para resolver boa parte dos problemas que vão aparecer para vocês. E eu não sou doido de dar problema que vai estar fora desses métodos, tudo bem? Desde que vocês entendam o método e saibam fazer manipulação das equações, vocês vão conseguir resolver. Sempre vão conseguir resolver em Introdução à Engenharia Química. E aí, olha só, agora é a hora da gente pensar o seguinte, quais métodos eu vou usar? Primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte, como é que eu coloco a equação de um jeito que eu possa pensar os métodos de resolver? E é nessa forma que está aqui. Tá? É a forma padrão, que a gente chama de forma padrão de resolução de equações ordinárias de primeira ordem. É n, que é uma função, pode ser um monte de coisa, pode ser até constante, mas é uma função n de x e de y de x que multiplica a derivada, mais uma função m de x e y de x igual a zero. Então eu tenho uma função que pode ter as duas variáveis multiplicando a derivada e uma outra função sozinha que também pode ser das duas variáveis que não multiplica a derivada igual a zero. Esta é a forma padrão. Qualquer problema descrito por EDO de primeira ordem também pode ser escrito na forma padrão. E de novo vocês vão pegar todos os problemas que a gente já passou de exercício e agora escrever nessa forma aí e identificar quem é o n e quem é o m em cada caso. Então, olha só para a gente ver que o bicho não é tão feio quanto parece, vamos ver aqui aquele nosso problema 2.2, que é o aquecimento em batelada. A equação, já na forma padrão, é essa daqui.
ρVCP dt menos o A que multiplica TP menos T de T. É só passar todo mundo para o primeiro membro e deixar igual a zero no segundo. Esta é a forma padrão. O que multiplica a derivada é a função n, o que não multiplica a derivada inteirinho, todas as parcelas, porque vocês estão vendo ali que a gente tem uma soma, né? Eu tenho menos o A vezes TP e depois eu tenho mais o A vezes T de T. É uma soma, mas essas duas parcelas dessa soma ou daquele produto que vocês estão vendo ali é que vai ser a função m. Nesse caso ali, a função m só está dependendo do tesão de T, da temperatura, não está dependendo explicitamente do tempo. Vocês vão ter outros problemas em que a função m depende explicitamente do tempo, principalmente nos problemas 5 e 6, tá? E aí o que acontece ali? O que eu posso perceber? N, como a gente tinha dito, é só ρVCP. E o m é todo o resto. Tudo que não está multiplicando a derivada é aquele m lá, que ficou sendo menos o A, T da parede, menos T de T. Pronto. Outro exemplo que a gente vai usar muito é o balanço na partida do CSTR, que é o problema 3. A equação já na forma padrão é essa daqui. V dCA de T dt menos FCAF mais F mais VK, porque eu já coloquei o CA em evidência, que multiplica o CA de T, igual a zero. Ou seja, o que multiplica a derivada? Só V. Então, N nesse caso aqui é uma menor coisinha, uma constante V. E o M? O M é o resto, é o que sobrou. É tudo que estava no segundo membro e a gente puxou para o primeiro, para deixar o segundo membro igual a zero. Então ele ficou sendo menos FCAF mais F mais VK vezes CA de T. Pronto. Ah, e o outro problema? E o do resfriamento? A mesma coisa. Puxa todo mundo para o primeiro membro, deixa o segundo membro igual a zero, e aí a gente vai ver, olha, ρVCP que multiplica a derivada. Então, quem é o nosso N? O nosso N é ρVCP. E quem é o nosso M? Tudo que não multiplica a derivada. Então, menos FρCP TF menos T de T mais Q0. Porque as coisas, quando mudam de membro, vão mudar de sinal também. E aí o nosso M passa a ser só essa parcelinha que a gente tem ali. Olha que coisa simpática. Como é que dá para fazer? Agora vocês podem fazer a mesma coisa com os outros problemas, descobrir quem é o N, descobrir quem é o M em cada um dos casos. Agora a gente começou a pensar em método de resolução. Dependendo da cara do M, dependendo da cara do N, a gente vai ter métodos de resolução diferentes. Por exemplo, se eu tiver equações que a gente pode chamar de equações de variáveis separáveis, elas são as mais simples de resolver. Embora algumas vezes elas cheguem em integrais bem complicadinhas, mas elas são bem simplesinhas de resolver. E aí a questão é a seguinte, eu posso considerar uma equação de variáveis separáveis sempre que eu puder escrever nessa forma aqui. Depois a gente vai até tornar essa forma mais importante, mas olha só, repararam que mudou um pouquinho em relação à forma geral, à forma padrão? Agora o N só depende de Y, não é? E multiplica a derivada. E o M agora é uma função só de X, ele não depende mais do Y. Então eu separei. Eu tenho ali uma função só de Y multiplicando a derivada de Y, mais separada dela uma função só de X igual a zero. Quando eu tenho o sistema nessa forma, eu chego nesta equação aqui, que agora eu vou chamar, elas são iguais, professor? São iguais, porque na verdade existe uma outra possibilidade. Nem sempre os nossos problemas vão estar assim bonitinhos que nem esse aqui, mas sempre a gente vai ter que reduzir o sistema para essa forma aqui para poder resolver pelo método de separação de variáveis. Então, essa é a forma separável final. É a partir dela que a gente aplica o método de separação de variáveis. Mas como eu disse antes, e se vocês forem buscar nos nossos problemas, nenhum deles está nessa forma. Nenhum dos problemas, nem dos exercícios de fixação, nem dos desafios aparece direto nessa forma aqui. A gente sempre tem que manipular. Por favor, não tenham medo de mexer com as equações. Desde que vocês não destruam a equação, desde que vocês não façam operações proibidas pela matemática, qualquer operação matemática lícita, qualquer operação matemática daquelas que vocês aprenderam lá no ensino fundamental, ajuda a colocar na forma que a gente quer. Na maioria das vezes, as nossas equações vão aparecer daquele jeito lá. Ó. Algumas, nem todas. Eu tenho uma função j só de x, que multiplica uma função k só de y, aquilo ali está fazendo o papel do n, vezes a derivada, mais uma função y só de x, vezes uma função L só de Y, não é? Que não multiplica a derivada igual a zero. E a gente pensa assim, mas professor, ali agora não é separável. Ali agora não está dessa forma. Mas vocês repararam
que, na verdade, o meu n é só um produto de uma função de x por uma outra função de y, separadinhas, que o meu m antigo é só um produto de uma função de x por uma função de y, também separadinhas. Então, se eu dividir pelo que me incomoda, por exemplo, olha só, se eu quisesse uma equação de variáveis separáveis, nessa forma aqui, o n teria que ser uma função só de y. Olha lá, o que está me atrapalhando? É o j. Divide pelo j, não vai ficar só o k de y? É verdade. Mas aí eu boto o j lá, não tem problema, é uma função só de x. Agora o L que está me atrapalhando lá no m, não é? O m tinha que ser uma função só de x, e lá tem um L de y. Então divide pelo L também, ou seja, a gente divide pelo j de x, que está me atrapalhando aqui na multiplicação pela derivada, vezes o L de y, que está me atrapalhando lá na m, que devia ser uma m só de x. Quando eu faço isso, eu crio um novo m e um novo n. O novo n, que agora é uma função só de y, é o k de y dividido pelo L de y. O novo n, que agora é uma função só de x, ele é o i de x dividido pelo j de x. Olha como é que ficou simpático. E aí eu reduzo também a essa forma aqui. Ou seja, seja desse jeito aqui que apareça o balanço, seja daquele jeito lá, a gente sempre vai conseguir, quando tem essas duas formas anteriores, reduzir a forma separável final. E é na forma separável final que a gente vai aplicar o método de separação de variáveis. Mas separar como, professor? Como é que eu separo variáveis? Olha, a gente tem uma equação. Qual é o separador natural de uma equação? Qual é a separação? Tanto que a gente fala assim, primeiro membro, segundo membro. O que separa o primeiro membro do segundo membro? É o sinal de igual. Então, o sinal de igual é o separador natural desses termos. E aí é lógico, eu vou colocar num membro tudo que aparece explicitamente o y e no outro membro tudo que aparece explicitamente o x. Partindo lá da forma separável final, a situação vai ser essa daqui, ó, n de y vezes dy dx é igual a menos m de x, porque o m estava somando no primeiro membro, vai passar para lá subtraindo. E aí olha, presta atenção nessa observação. Muita gente pode dizer, mas eu tenho dx ali. Dx não é uma variável solta. Não é uma coisa solta. Dx, na verdade, é a derivada. O dy dx significa y'. Só para vocês entenderem que no primeiro membro só tem coisas de y, olha só, substitui ali o dy dx pelo y'. Ficou a n de y vezes o y'. Só tem y no primeiro membro. Igual a menos a m de x. Deu para entender? Deu para acompanhar? Mas vamos voltar e usar essa daqui, porque o método tem que ser aplicado aqui, menos lá. Porque tem grandezas que vão levar vocês para cálculo 1 para lembrar de coisas que vocês aprenderam lá. Depois que eu separo as variáveis, são dois passos. É separar e integrar. Pronto, assim a gente já chega na solução geral. Depois o terceiro passo é usar a condição inicial para poder chegar na solução particular. Então, integrando, eu vou ter integral de n de y, dy de x, dx, porque a única variável independente é o x. Então, eu tenho que integrar esse lado aqui também em x, igual a menos a integral de m de x dx. O segundo membro é moleza de integrar, porque é só uma função de x integrada em relação a x. Mas e o lado de cá? O lado de cá vocês aprenderam em cálculo 1. Olha só, quando vocês estudaram taxa relacionada em cálculo 1, vocês aprenderam que dy de x dx é a definição da diferencial da variável dependente. É o dy. Quando vocês aprenderam taxa relacionada, peguem as notas de aula de cálculo 1, peguem os livros de cálculo 1 e vocês vão ver essa matéria de novo. Aqui basta entender que dy dx não é uma fração. Na verdade, ele está escondendo esse limite aqui, ó. dy dx é o limite quando ΔX tende a zero, de y em x mais ΔX, menos y em x dividido por ΔX. Não é uma fração, é uma entidade que esconde aquele limite. Quando eu multiplico essa variação, quando eu multiplico essa taxa de variação de y em relação a x pelo dx, por uma variação em x, eu obtenho a variação da variável dependente, que é aquela diferencial ali. Então a nossa equação vai ficar daquele jeito lá, ó. Integral de n de y agora dy, porque de onde é que saiu aquele dy, professor? Saiu do dy dx dx, igual a menos a integral de m de x dx. Tá? Parece que a gente está integrando um lado em y e o outro em x, mas não é verdade. É porque a gente fez aparecer aquela entidade dy por causa dessa definição da diferencial aqui. Tudo bem? Então fiquem atentos com isso, porque agora a gente vai aplicar o método. Depois que eu fiz a integral, é só chegar no resultado. Quando eu integro, mas aí, volta aqui, olha só.
Que coisa esquisita, né? Quando eu tenho aquilo ali, como é que eu sei? Eu não sei quem é o m, não sei quem é o n, mas a gente pode imaginar o seguinte, eu posso olhar para cada função como se ela fosse a derivada de outra. Não é verdade? Então, olha só, vamos lá no método de separação de variáveis e vamos admitir que o n de y, na verdade, é a derivada de uma outra função q, só de y, em relação a y. Isso eu posso admitir. Da mesma maneira, o m só de x é a derivada de uma outra função p, só de x, em relação a x. Posso admitir isso. E vou pegar essas duas definições que eu criei e vou colocá-la na minha integral. Eu vou pegar essa integral, o n vai virar dq dy, o m vai virar dp dx. Assim, ó, para vocês verem que agora fica fácil. Porque quando eu tenho integral da derivada, dá o quê? Dá a própria função. Como são duas integrais indefinidas, eu sempre vou obter a antiderivada e uma constante para ser determinada depois. Então, na hora que eu obtenho o resultado, vai ter isso aqui, ó. Q de y, porque a integral de dq de y dy é a própria q de y. Então, q de y mais a constante C1 igual, tem um sinal de menos lá do lado de fora, mas a integral de dp dx é p de x, menos p de x mais a constante C2. Constante mais constante, menos constante, continua sendo constante. Então eu vou combinar essas duas constantes, eu vou passar o C1 lá para o segundo membro e criar uma nova constante C negrito. E aí eu tenho uma solução geral na forma implícita. Implícita por quê? Porque o y é argumento dessa função Q. Pode ser que eu consiga explicitar, pode ser que não. Mas de um jeito ou de outro a gente consegue, usando métodos às vezes numéricos, achar o y ali se não for possível explicitar. Na maioria das vezes, nos casos que a gente tem aqui, pelo menos vai ser possível explicitar. Tudo bem? Olha só, a partir da solução geral implícita, eu já posso obter a solução particular. Como assim, professor? Eu não conheço as condições iniciais? Então eu tenho a minha condição inicial em x igual a x0, y de x0 a y0. Como o p depende de x e o q depende de y, eu também sei quem é p e quem é q no início. Eu sei que em x igual a x0, o p de x0 eu chamo de p0. É um valor, é um número. E o q de x, quando y é igual a y0, o q de y0 é um q0. E aí na hora que eu pego e substituo essas informações lá na minha solução geral, e é isso que a gente faz, a condição inicial fica guardadinha, ela espera a gente resolver a equação diferencial por algum método, chegar na solução geral, e aí na solução geral é que a gente coloca a condição inicial. Jamais se substitui a condição inicial na equação diferencial. Quem recebe a condição inicial é a solução geral, que é uma família de curvas. E aí na hora que eu substituo, olha como é que simplifica, né? Q0 é igual a menos P0 mais C. Só isso. Só isso. E aí eu descobri quem é C negrito. C negrito é P0 mais Q0. Agora que eu a encontrei, volto lá na minha solução geral implícita e substituo o valor do P para obter a solução particular implícita, que é, já rearranjada, Q de y de x menos Q0 igual a menos P de x menos P0. Pronto, é a solução particular implícita. Se for possível, a gente explicita. Se não for possível, resolve daí mesmo. Parte daí mesmo, tudo bem? Deu para entender? Então agora como é que fica isto aplicado a problemas que nós conhecemos? Vamos pegar o nosso reator em batelada, que é o primeiro e o mais simples. Então o balanço no meu reator batelada, como vocês fizeram, chegamos a isso aqui, ó. V dCA dt, que é a taxa de acúmulo, é igual a menos VKCA, que no primeiro caso, a reação de primeira ordem, é aquela equação ali. Então olha só, essa é a minha situação, a minha equação de balanço. Só escrevendo esse balanço na forma padrão, a gente chega a essa equação aqui, ó. Basta dividir pelo volume, né, para ficar na forma padrão e passar para o primeiro membro tudo que estava no segundo. dCA de t dt mais KCA de t igual a zero. Ou seja, o meu N vale 1 e o meu M é só KCA de t. Pronto. Facinho assim. Mas não é uma equação separável. Ela está naquela outra forma. Está naquela forma mais comprida, que a gente não tinha conseguido resolver ainda. Pois é. Agora, quem é o J? O J vale 1. Quem é o K? O K também vale 1. Quem é o L? O I, na verdade. O I vale K. E quem é o L? O L é a única que varia mesmo, que é o CA. Afinal de contas, mas o K não podia ser também uma função do I? Podia. Só que a gente pode separar mais fácil, né? Separar só o que interessa. Colocar só o CA para fora ali. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir por CA. Dividindo por CA, eu vou obter aquela equação de lá de cima,
em que a gente tem 1 sobre CA dCA de T dt mais K igual a zero. Agora ela está naquela forma separável final. E agora que ela está na forma separável final, eu posso separar variáveis e integrar. Então já fiz logo as duas etapas juntas, separando e integrando, eu vou ter integral de 1 sobre CA dCA dt igual a menos K integral de dt. O segundo membro é moleza. O primeiro membro, dCA de T dt vai dar dCA. E aí integral de 1 sobre CA dCA dá o que mesmo? Integral de 1 sobre x dx, integral de 1 sobre y dy. Ah, a gente sabe, né? Vai dar log de CA de T mais a constante C1 igual a menos KT mais a constante C2. De novo aqui, constante mais constante menos constante, junta tudo e faz uma constante só. Então a minha solução geral implícita é aquela ali, log de CA menos KT mais a constante C negrito, que é a combinação do C1 com C2. Deu para entender? E aí como é que eu faço agora? Essa aqui fica fácil de explicitar. Vocês repararam que a nossa variável dependente CA está dentro só de um log? Como é que a gente explicita uma função que está dentro de um log? Ah, professor, a gente aplica exponencial. É verdade. Exponencial é a inversa do log normal. Então, explicitando CA, basta eu aplicar a exponencial dos dois lados, eu vou ter exponencial do log de CA é igual a exponencial de menos KT mais C. E a gente aprendeu lá no ensino fundamental que quando eu tenho uma base elevada a uma soma de expoentes, é a mesma coisa que fazer o produto da base elevada ao expoente 1 vezes a base elevada ao expoente 2. Então eu posso escrever também E elevado a C vezes E elevado a menos KT. E elevado a C é constante, né? E é uma constante, C é uma constante, pronto, deu uma outra constante que eu vou chamar de D. E a gente chega finalmente na solução geral explícita. Aqui a gente resolveu a equação diferencial e chegou numa família de curvas. Na verdade, uma família de reatores em batelada para reação de primeira ordem. Todos os reatores em batelada com reação de primeira ordem vão ter uma solução com aquela estrutura ali, com aquela equação ali. Vai mudar o K, vai mudar o D, mas se é batelada com reação de primeira ordem, aquela é a solução do reator batelada com reação de primeira ordem. Tá? E agora só falta saber o quê? O valor de D para poder resolver o meu problema e chegar na solução particular, para ter o meu reator. E aí a gente vai fazer exatamente assim, eu parto da solução geral explícita, nesse caso aqui está explícita, vou buscar na minha condição inicial, e minha condição inicial diz o que para mim? Que em t igual a 0 minutos, o CA de 0 é CA0. Poxa, professor, por que você não colocou o volume do exercício? Porque eu vou usar esse vídeo aqui para as outras turmas, e cada turma vai ter um número diferente, mas CA0 pode ser a condição inicial de qualquer exercício do reator batelada com reação de primeira ordem. Tá? Então, t igual a 0 minutos, CA de 0 é CA0. Pego o t igual a 0, jogo ali onde está o K, vezes o K, pego o CA0 e coloco no lugar do CA, vai dar essa equação aqui, ó. CA de 0 é CA0, que é igual a D exponencial de K vezes 0. Ora, exponencial de 0 dá 1. Então a gente vai ter que finalmente o CA0 é igual a D, ou D igual a CA0, o que remete para a gente lá naquela equação lá de cima, para CA de T igual a CA0 exponencial de menos KT. Aquela é a solução particular explícita. É ali que vocês vão substituir o valor do CA0, que vocês vão substituir o valor do K, e depois que tiverem colocado essas condições de operação, basta para cada tempo calcular o valor da concentração. Fizeram? Tinha que calcular para 60, para 120, para 180. É só jogar T igual a 60, T igual a 120, T igual a 180 naquela equação e calcular o valor da concentração. Facinho assim. O reator batelado é moleza. Outro problema em batelada que a gente tem é o do tanque de aquecimento. Vamos pegar o exercício 2.1, que também tem uma situação diferente. O balanço de energia desse exercício 2.1 é esse aqui. V ρ Cp dt dt igual a Q0 exponencial de menos 0,02t. Lembra que a gente mudou esse exercício na aula presencial? Que a gente deixou de usar o Q0 igual a zero, porque senão ia esquentar demais, e fez uma taxa decrescente de calor fornecido? Pois é, aquele calor ali vai diminuindo com o passar do tempo, aquela exponencial com o passar do tempo vai se tornando mais perto de zero. Ela tem uma assíntota horizontal para zero. E aí a gente vai fazer o quê? Colocar na forma padrão. Na forma padrão eu tenho V ρ Cp dt dt menos Q0 exponencial de menos 0,02t. Quem é o N? O N é V ρ Cp. Quem é o M? Menos Q0 exponencial de menos 0,02t. Está quase na forma separável
final. Basta eu fazer o que ali? Basta eu dividir por ρVCP. Escrevendo na forma separável final, é só eu dividir por ρVCP, porque olha só, n igual a 1 é uma função da variável dependente. Constante é função de qualquer coisa, de qualquer variável independente. Então, n é igual a 1. E aí agora eu ficou com m só de t. Olha lá, menos Q0 dividido por V ρCP, que multiplica o exponencial de menos 0,02t. Isto aqui é uma função só do tempo. Então agora eu posso separar e integrar. Vai dar aquilo que a gente está vendo ali em cima. Integral de dt igual a Q0 sobre ρVCP, porque as constantes saem da integral, integral da exponencial de menos 0,02t dt. O que dá a exponencial de uma constante vezes t dt? Dá 1 sobre a constante exponencial da constante vezes t. Olha lá no caderno de cálculo de vocês. Então, depois que a gente faz aquela integral ali, a gente chega nessa situação, nessa equação. T de t, porque no primeiro membro é só a integral da derivada, que dá a própria t, mais a constante C1, igual a constante C2, menos, porque o resultado da integral vai gerar um sinal negativo e dividir pelo 0,02 ali, então menos Q0 sobre 0,02 ρVCP, exponencial de menos 0,02t. Lindinha! Agora a gente está chegando perto, vamos só combinar as duas constantes e chegar na solução geral explícita. Nesse caso aqui a gente não obteve a solução implícita, ela já saiu direto explícita para nós. E aí olha só que bonitinha, t de t é igual a d menos Q0 sobre 0,02 ρVCP, que multiplica exponencial de menos 0,02t. Compreendido? Estão em ordem? Estão acompanhando? Porque isso é muito importante que acompanhe. E aí o que vai acontecer aqui agora? A gente vai procurar lá a nossa solução particular. Eu parto da solução geral explícita, uso a minha condição inicial é em t igual a 0, a temperatura é igual a T0, podia ser qualquer número ali, mas vocês têm o do exercício de vocês, então eu vou substituir, o t vai lá na exponencial, exponencial de 0 dá 1, e o T0 vai entrar aqui onde está a temperatura. Então eu tenho T0 é igual a D menos Q0 dividido por 0,02 ρVCP. Ou seja, D é igual a T0 mais Q0 sobre 0,02 ρVCP. Simples assim. Volto com D lá para a solução geral explícita e obtenho a minha solução particular explícita. Ou seja, T de T é T0 mais Q0 sobre 0,02 ρVCP menos Q0 sobre 0,02 ρVCP que multiplica exponencial de menos 0,02t. E aí vocês acabaram de achar esse problema. Olha que bonito, resolvemos dois problemas que são descritos por equações de variáveis separáveis. Agora vocês têm essa atividade assíncrona aí. Vão lá e façam a mesma coisa, determinem as soluções particulares e explícitas para todos os problemas que vocês já puderem, todos os que forem descritos ou puderem ser transformados em equações diferenciais separáveis. No próximo vídeo, a gente vai ver outro método e outros tipos de equações. Às vezes a mesma equação pode ser resolvida por mais de um método. Para um caso fica mais fácil, para outro fica mais complicado, então vocês vão perceber isso na hora de tentar fazer os problemas 3 e 4. Que dá um trabalho danado transformar aquelas equações em equações separáveis. Mas vão conseguir, tem solução. Depois a gente vai ver outro método. Então a gente encerra esse vídeo aqui, vocês podem rever as aulas anteriores, rever esse vídeo todo, fazerem os exercícios, depois entrem no próximo vídeo que já está indo ao ar. Daqui a pouquinho eu disponibilizo ele para vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente encerra esse vídeo aqui para começar o outro vídeo que vai ser curtíssimo.